Eu sou um misto, assim, de coisas que eu falo, meu Deus, eu canso muito rápido. Eu enjoo, então aqui eu tô fazendo isso, e aí daqui a pouco eu vou fazer o crochê. Aí no final de semana eu falei, ai, que vontade de maquiar. E eu aceitei isso, demorou, mas eu aceitei. Mas a minha paixão é isso aqui, ó. O bordado eu acho que é um encontro mais comigo mesmo. Eu acho que o fazer manual, ele muda a vida das pessoas, sabe? Por exemplo, eu e minha mãe, a gente se aproximou mais por conta do manual, assim. Tipo, todo mundo pode bordar, todo mundo pode fazer. Tenho muita dificuldade de falar, ah, você é artista. Eu prefiro ser chamada como educadora, que é o que me dá mais vontade, é ensinar as pessoas. Não me expor o meu trabalho, eu tenho muita dificuldade com isso. Ter o prazer de aprender uma coisa nova, não para fazer trabalhos, mas para multiplicar. Antigamente as pessoas prendiam isso assim, ó, e davam nó aqui. Mas aí se você erra, a sua agulha fica presa no tecido, aí você tem que cortar. Então se eu deixo desse jeito aqui, ó, se eu errar é só tirar. Então você vai começar assim, ó, de baixo, pegar aqui no canto, pra cima, tá? O nozinho fica atrás. Você vem aqui, ó, nesse, ó. Ah, tá. Aí as pontinhas vão começar a se juntar. O mito eu fiquei um pouco revoltada, eu confesso. E, poxa vida, né? Então ela não pode ser dele, ela não vai ser de ninguém. Eu achei um pouco egoísta. E aí eu falei, ai, talvez a história não vá me ajudar a criar coisas boas, assim. O resultado do meu trabalho pode ser uma coisa um pouco negativa, por conta dessa sensação que eu tive. E aí eu fui buscar a imagem. Aí na imagem eu fiquei muito animada. Eu falei, gente, é lindo! A imagem dela com as folhas assim na cabeça eu achei maravilhoso. Mas o que mais chamou a atenção foram as mãos. Eu fiquei assim, poxa, ela não tem mais aquele movimento, ela não tem mais aquela liberdade, ela vai ficar estática. Mas quando eu vi a imagem das mãos, assim, com as folhas, eu fiquei muito chocada. E aí eu comecei a pensar o quanto essa mão faz parte da minha vida, porque eu sempre trabalhei com a mão. Tudo que eu produzo é a partir da minha mão, né? Como eu não ilustro, eu não crio os desenhos assim do zero, eu faço a pesquisa. Por exemplo, eu pesquisei as mãos. A partir desses desenhos, eu começo a criar da minha cabeça mesmo. Então, vamos supor, a Daphne, eu gostaria de que ela tivesse muitas folhas na mão. E aí eu fiz esse desenho. Então, eu vou sobrepondo. Então, eu pego também figuras de revista. Com o papel vegetal, eu consigo fazer algumas colagens e eu vou acrescentando. Então, daqui eu peguei essa folha, eu posso utilizar um outro desenho. Aí, depois de passar para o papel, eu venho para o carbono. Então, aí eu posiciono
no tecido, do jeito que eu quero, né? Do lado certo do carbono. Já vejo o tamanho do meu bastidor. Então, o desenho, na verdade, eu já fiz pensando nesse tamanho. Eu alfineto. É engraçado, né? Como algumas técnicas nunca vão ser superadas. E aí, agora eu vou passar o desenho pro tecido. Desde pequenininha, eu aprendi a bordar com 11 anos. Então, eu tinha minha caixinha de bordado, eu bordava. Era sempre a minha mão que trabalhava. Aí, depois eu fui fazer bijuteria, era com a mão. Tem gente que dança, então é o corpo inteiro. Minha atividade era sempre voltada para a mão. E eu parei para pensar, gente, se a minha mão tivesse folha, eu não poderia trabalhar. Aqui eu já vou pôr no bastidorzinho. Então a gente encaixa aqui, encosta na barriga. Dá uma esticada pra ficar bem bom. Quanto mais esticadinho, eu gosto desse barulho assim, ó. Mais bonito ele fica, ele não enruga quando tá esticado. Eu vou escolher uma paleta de cores. Já olha aqui na minha caixinha o que eu tenho. É legal, assim, trabalhar com o que você tem. Porque eu acho que também tem um lance do desperdício e do consumo desnecessário. Essa folha, a fibra dela, ela vai caminhando para o meio, que é a forma como eu vou caminhar com o meu ponto, se ele vai ser vertical ou horizontal. E eu vi uma pessoa que fazia sabonete com folha de abacate. Depois de tanto tempo, eu comecei a observar a folha e enquanto você borda, você meio que tem que seguir o desenho dessa fibra, né? Porque cada folha tem um caminho, assim. E cada vez que você vai costurando isso, você vai caminhando nessa fibra. Mas como ele é uma figura da natureza, ele não pode ser tão perfeito, né? Entre aspas, porque a natureza é perfeita. Mas, digamos assim, graficamente, né? Então eu vou andando sem muitas regras. É esse barulho, é muito gostoso. Eu percebo que não tá fazendo esse barulho, é a hora de esticar. Porque conforme a gente vai bordando, vai soltando. E é o barulho que me ajuda. É muito intuitivo também. Não que eu esteja contestando, mas a mulher ter nascido da costela do Adão. Eu falei, sabe assim, não, é a mulher que gera vida. Por que a gente falam que a gente nasceu da costela do homem? Sendo que a gente é que procria, a gente que tem a barriga e carrega 9 meses. E eu falei, eu vou colocar essa folha aqui. Nasce natureza da mão dela. Então ela não tá tão paralisada, se a gente pensar, né? Então ela é vida, né? Ela não tá morta. Eu acho que tem a relação com o feminino nessa coisa do nascimento. Mas cada coisinha que se faz aqui, tem um pensamento aqui. Dentro disso, você consegue ser livre. Cada movimento de bordado pode projetar no dia a dia. Pode parecer até uma besteirinha, mas um fio de cada vez. Parar pra pensar, por que um fio de cada vez? Se eu tiro 2, olha o que acontece. Se eu estou com pressa, não dá certo. O bordado exige um pouco de calma. Será que eu tô afim de acalmar, de ficar quieta hoje? Porque aquela peça tem o tempo da pessoa. E hoje o tempo é tão precioso, né? Quem tem tempo hoje para parar e bordar? Ninguém tem mais tempo. E aí eu fico pensando, daqui uns anos a gente vai mostrar o quê? Você tirou uma foto, uma selfie. Uma selfie durou 2 segundos. Não tem seu tempo. Eu fico pensando nesse resgate. De você parar desse ócio. Não pelo ócio, mas pelo momento que você está dedicando da sua vida. Isso é muito precioso mesmo. Às vezes eu tô precisando, né?
Mas aceitar que você tá precisando é mais difícil, eu acho. Pra não dar nó, eu faço uma gambiarrazinha de gente antiga. Dobro ela ao meio. Então, eu peguei 2 fios, mas eu preciso de 4. Quando eu dobro ao meio, eu fico com uma alcinha embaixo. Eu preciso dessa alcinha, porque eu passo aqui, eu volto, e aí eu travo a minha linha aqui, ó. Então, eu não dou nó. Tem essa coisa também no bordado de avesso. Ah, o avesso é perfeito. Eu não me apego muito nisso, não. A gente borda até pra se expressar. Tem toda uma política envolvida. Então, pra que ficar presa numa regra de avesso perfeito? Talvez a gente que seja, assim, considerado jovem, a gente não se importe tanto em voltar atrás, mas tem a ver com o tempo, né? É uma mistura, né, de processo criativo e que é muito agitado e que a gente fica ansiosa, mas ao mesmo tempo, na hora de fazer, é um momento de calma. Você corre tanto para terminar um trabalho que você não presta atenção no que você está fazendo. Você só quer ver pronto. Tem que prestar atenção no presente, né? E compartilhar, né? Todo processo artesanal, assim, que tem uma origem do feminino, também tem uma relação com a mulher que passa isso para outras mulheres, né? Porque a gente vai transmitindo de uma geração para outra geração, de uma geração para a mesma geração, e eu acho que nós somos também responsáveis em compartilhar o que a gente sabe. Eu percebi que as pessoas hoje, elas não querem comprar um bordado. Por que ela vai comprar um bordado pronto se ela quer ser protagonista? Ela quer bordar. As pessoas hoje, elas têm a necessidade de participar. Então, talvez seja por isso que o bordado esteja renascendo no sentido do fazer e não do ter pronto. Esse é o ponto de valorização que eu acho. De ser terapêutico.